Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Vamos ao conteúdo. Jaspe, a pedra mais preciosa. Parte 5. De barro a pedra, e de pedra a jaspe. Parte 2. Lá em Jerusalém, houve a perseguição da igreja. Agarraram Tiago e Pedro, e mataram Tiago. Pedro pensaria que certamente ia morrer também, mas olhem como já tinha amadurecido, estava dormindo, não estava preocupado. O despertou o anjo, e Pedro foi e disse: avisem a Tiago. Foi para outro lugar, foi para Antioquia. Diz Paulo em Gálatas que Pedro veio a Antioquia e ficou lá por 7 anos, segundo a história antiga. Para o oriente de Antioquia fica Babilônia. Depois, foi para a Babilônia e escreveu a primeira carta lá. Logo de Babilônia, escreveu às igrejas do Ponto, da Bitínia, da Capadócia, como aparece aqui. Pouco a pouco, foi vindo por todo esse norte, chegou a Roma e seguiu até o ocidente, chegando ao sul da Britânia. Depois, voltou a Roma. Lá, condenaram-no à morte, a morrer crucificado. Quando estava morrendo, disse que não era digno de morrer como o Senhor. Pediu que o pusessem de cabeça para baixo. Viraram a cruz, e ele deu sua vida. Olhem a transformação. Pedro, quando você era jovem, aí está Simão, cingia-se e ia onde queria. Aí está Simão, quando for velho, outros te cingirão, estenderás os braços e outro te cingirá e te levará onde não queres ir. Essa é a transformação de Simão em Cefas e de Cefas em jaspe, uma pedra preciosa que passou por provas tremendas. O forno se torna precioso para o cristão. Irmãos, um dado sobre o diamante. Para converter um cubo de 1 centímetro cúbico de carbono em diamante, são necessárias 53 toneladas de pressão e 2.760 graus de calor. Algumas pedras preciosas têm elementos comuns. Se esses elementos comuns estiverem em contato com o meio ambiente, permanecem comuns e se deterioram. Os elementos precisam estar no forno para se tornarem preciosos. Se estiverem no ambiente normal, se deterioram. Só quando estão no forno é que se tornam preciosos. Quando vivemos nossa vida comum, estamos no meio ambiente, somos comuns, não somos preciosos, somos mundanos. Só quando somos submetidos à pressão e ao fogo é que nos tornamos preciosos. Lendo na mineralogia, vemos frases que nos fazem questionar. Mas Senhor, esta não é a Bíblia, é um livro de mineralogia. No entanto, olhem frases como esta. Para tirar a beleza de uma gema, necessita-se de uma série de prolongados processos. O que lhe parece essa frase? Primeiro, ela descreve os processos. O primeiro processo é a esfoliação. A pedra preciosa está unida a outras pedras, está junta ao granito, ou ao quartzo comum, ou a outras pedras que não são preciosas. Primeiro processo. Esfoliação, separar de onde está apegada. Ai ai ai. Nós estamos apegados a isto e aquilo, temos que ser separados. Segundo processo. Serrá-la, submeter a pedra a uma serra. A esfoliação é para te separar dos outros materiais e te deixar sozinho com o Senhor, mas você ainda não é tocado. Deve ser tocado seu ambiente, sua parentela. Deixa seu povo e sua parentela e vá à terra que eu te mostrarei. Quem ama pai e mãe mais que a mim não é digno de mim. Essa é a esfoliação, a separação do mundo e do natural. Depois de estar separado, deve tratar contigo pessoalmente. Chama-se a serra, é o segundo processo, serrar a pedra. E serrar para logo o terceiro processo, esculpi-la. Esculpi-la é para lhe dar várias faces, porque só o esculpido é que põe em ângulos as faces da pedra preciosa para que a luz entre e se reflita. Enquanto não está esculpida, não reflete a luz. Tem a capacidade de refleti-la quando a esculpirem, mas enquanto não a esculpirem, ainda não a reflete. Tem que esfoliá-la, serrá-la, esculpi-la. E por último, quarto processo, poli-la. E sabem o que? Há umas pedras tão duras como o diamante, que é a mais dura. De 1 a 10,
se calcula a dureza. 1 é o talco, 2 é o gesso, mas o número 10, o mais duro de todas as que existem, é o diamante. É a número 10, nada pode raiar o diamante raia tudo. Para poder fazer furo lá na terra, escavar para tirar petróleo, na broca vai ponta de diamante, porque o diamante é o que rompe tudo. Dão-se conta, irmãos? Para esculpir a pedra, se necessita o próprio pó de diamante com azeite. Isso é o único que a esculpe. Isso é interessante. Por que estou falando do diamante? Porque parece a alguns que é o que lhe chamavam jaspe na antiguidade, é o diamante, agora vamos ver por quê. Embora aqui Plínio diz umas coisas, há umas possibilidades por outro lado que vou dizer mais adiante, pela Septuaginta, a Vulgata e outras versões, então vamos por isto. Somente o pó do diamante unido com azeite pode esculpir o diamante, somente o mesmo material junto, ou seja, Cristo mesmo formado em ti com o Espírito Santo, o azeite, é o único que pode esculpir. É uma coisa muito preciosa. Esfoliação, a serração, o esculpir e o polimento, uma série de processos para tirar a beleza de uma gema. Isso, quando já é preciosa, mas antes de que seja preciosa tem o processo do fogo, da pressão, do forno, da escuridão. A metamorfose das pedras. Notemos uma coisa. A maioria das pedras que existem sobre a Terra são pedras ígneas, são as que saem do fogo vulcânico, logo as pedras sedimentárias, que são as que se encontram nos rios, que arrastam os sedimentos, e as metamórficas, que são das mesmas outras pedras ígneas ou sedimentárias que acontecem um processo. Em resumo, pedras ígneas são as que saem do fogo vulcânico, pedras sedimentares são as que se formam pela sedimentação. Pedras metamórficas se originam das anteriores, mas passam por um processo. Por isso se chama metamorfose, ou seja, transformação, e essa transformação das pedras é a que nos representa. Essa transformação se dá debaixo da terra, no forno, dá-se sob pressão, em escuridão e em fogo, de tal maneira que quando você está sendo feito precioso, o vulcão já não te suporta, então te vomita. Quando o vulcão te vomita, saem as pedras preciosas fora ou ficam em chaminés, preciosas, mas não pode haver pedras preciosas fora, a não ser as que são expulsas de dentro, quer dizer, quando você está sendo precioso, o mundo já não te suporta. O Senhor Jesus disse: o mundo os ama porque vocês são do mundo, não me ama porque eu atesto que as coisas que o mundo faz são más, e assim vai acontecer conosco. Como fizeram comigo, disse o Senhor, vão fazer com vocês, como me aborreceram, vão ser aborrecidos com vocês, quanto mais precioso você esteja sendo feito, submetido à pressão e a fogo, está sendo feito precioso, aí é quando o mundo te vomita, tira-te, expulsa-te, aí vem o vulcão e expulsa essas pedras, nessas pedras vêm as pedras metamórficas onde estão as pedras preciosas, as distintas pedras preciosas. Você olha a primeira, as demais se fazem parecidas, mas com umas pequenas diferenças de elementos, umas têm silício, outras têm alumínio, outras têm um gás, outras têm ar e de outras saíram, e distintos elementos formam as distintas cores e diferentes matizes de pedras, mas essas pedras só se formam na pressão, no fogo, e são vomitadas da terra para expulsão por chaminés vulcânicas, saem e terá que separá-las do que não é precioso, as serrar, as esculpir e as polir, e quando são polidas refletem a luz que recebem. Isso é o que o Senhor disse a Pedro. Destas mesmas pedras de sílice, há uns quartzos, quando chegam a mais ou menos 870 graus de temperatura, os átomos se vão comprimindo, o espaço que há entre os elétrons e os prótons vai se comprimindo, e passa de ser uma pedra de quartzo comum, a ser tridimita, que é outra pedra um pouco mais preciosa. Logo, quando passa ao dobro, quase a 1470 graus, quando alcança isto, passa a ser cristobalita, uma pedra que é de mais valor. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo da pedra de jaspe, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.